Sala de recursos e reforço escolar são coisas bem diferentes. Se você quer entender um pouquinho mais sobre isso, fica comigo nesse vídeo porque é justamente o nosso tema de hoje. Olá, tudo bem? Eu sou Fabiana Leme, sou aqui da Inclutopia e o nosso tema de hoje é sobre sala de recursos. Alguns vão chamar, dependendo do município, da localização, sala de recursos multifuncional, AEE, que é o atendimento educacional especializado, ou salas de recursos aí divididas nas diferentes áreas da deficiência ou do transtorno. É muito comum, a gente tem visto muita confusão entre as salas de recurso e reforço escolar. E é importante que a gente reflita sobre isso. O reforço escolar, ele é uma garantia do estudante e ele tem o seu papel. Quando o estudante ele começa a apresentar dificuldades num determinado conteúdo e o professor de sala, colocou várias estratégias, apresentou esse conteúdo de diversas formas e ele ainda não compreendeu, entra o papel do reforço escolar para que esse aluno possa rever esse conteúdo num grupo menor, para que ele possa tirar suas dúvidas e com atividades complementares. Esse é o papel do reforço escolar. Não tem como a gente pensar no reforço escolar sem a intervenção de um professor. Eu sei que existem programas que mandam atividades complementares para casa, para que esse estudante possa fazer as atividades, refazer algumas atividades, mas sem a possibilidade dele tirar as dúvidas diretamente com o professor, na minha opinião, não tem muita eficácia. Já a sala de recursos, ou a EE, ou a sala de recursos multifuncional, ela tem o papel de individualização do ensino. Para crianças com deficiência, alunos com deficiência, para alunos com transtorno do espectro autista, ou alunos com altas habilidades ou superdotação, que são alunos público-alvo da sala de recursos ou do AEE, o que esse professor precisa pensar? Fazer uma avaliação individualizada, pensando em quais estratégias esse aluno utiliza para a aprendizagem, quais as habilidades que ele precisa desenvolver, quais as questões que ele precisa ter estímulo, ser mais estimulado, por exemplo. Diferente, por exemplo, do reforço, que ele tem como parâmetro o conteúdo que aquele aluno está vendo na série, a sala de recursos, ela tem esse parâmetro, ela tem um olhar para o conteúdo, mas se ela precisar voltar e estimular outras áreas, como, por exemplo, habilidades cognitivas, motoras, habilidades de linguagem, de memória, ela vai desenvolver atividades que favoreçam esse desenvolvimento. Por isso dá diferença. Enquanto lá no reforço, ele tem um papel sim de apoiar o estudante no momento de dificuldade, a sala de recurso ela tem um papel fundamental para trazer diferentes recursos, diferentes atividades, como garantia, como acessibilidade para esse conteúdo que ele está desenvolvendo lá na sala de aula. É muito mais tranquilo, vou colocar aqui entre aspas, quando a gente pensa na sala de recurso, por exemplo, para uma pessoa cega. Aí você pensa, a pessoa cega, ela tem como recurso Braille, ela tem como recurso Soroban, certo? Mas a gente esquece, por exemplo, de alguns conceitos que esse aluno vai precisar desenvolver, como questões relacionadas à mobilidade, à autonomia, ao cuidado com os seus materiais, às vezes conceitos que o professor passou lá de forma rapidamente na escola e ele precisa vivenciar de forma mais concreta, de uma forma um pouco mais pausada para compreender um conceito, sei lá, de ângulo, um conceito tanto na matemática ou, de repente, na geografia, a questão da localização, da espacialidade. Esse é o papel do professor de sala de recursos. E se você assumiu uma sala de recursos, há pouco tempo, ou esse ano, está começando, está com dificuldade, saiba que você vai ter que estudar bastante, porque a gente precisa, para cada aluno, ter uma avaliação individual e uma resposta direcionada. Não tem como você padronizar muito essas respostas. Eu recebo muita solicitação aqui na Inclutopia você não tem um plano que é o PDI, ou PEI,
que é o plano de desenvolvimento individual, ou plano de ensino individualizado. Você não tem um modelo, você não tem um para autista, você não tem um para síndrome de Down. E é o que eu digo, gente, não tem como. Você pode até ter um modelo e tirar algumas ideias, né? Mas quando você pega alunos com síndrome de Down de 6 anos, você não tem como generalizar, porque cada um tem um desenvolvimento, cada um tem uma necessidade, cada um está numa fase do seu desenvolvimento, com terapia, sem terapia, então são muitas variáveis. E é isso que esse plano se propõe a fazer. Se você, então, está à frente de uma sala de recursos ou uma sala de AEE, você precisa entender do plano de desenvolvimento individual desse aluno. E isso é fundamental. Se você tiver dúvidas ou alguma dificuldade, eu vou deixar aqui nos comentários um artigo que vai te auxiliar com algumas dicas, mas você vai ter que se debruçar e estudar um pouquinho mais, porque esse é o seu papel. É o papel do especialista, entendeu? Porque tem a sala de aula regular, que a gente não consegue substituir, e tem o papel do especialista, que a sala de aula regular não consegue substituir. Quando elas trabalham em parceria, quando elas trabalham em forma conjunta, aí sim a questão da inclusão ela se torna realmente, de fato, bem mais bacana e esse aluno vai tendo os avanços conforme a gente deseja. E aí, conseguiu entender e estabelecer uma diferença entre sala de recursos e reforço escolar? Muito bom! Deixa então aqui nos comentários falar, olha, agora eu entendi, poxa, isso aqui eu não entendi. Não existe dúvida mais importante ou menos importante, combinado? Se você tá com dúvida, não fica com ela. Vamos conversar, né? A gente vai trocando e assim eu também aprendo, porque a cada dúvida que vocês me trazem, eu tenho que ir lá estudar e ampliar o meu conhecimento. E isso é fantástico, tá bom? Mas, ó, gostou desse vídeo? Gostou desse conteúdo? Se inscreva aqui no canal, porque, olha, o YouTube só vai saber que tudo isso que a gente está discutindo é importante se ele ver esse número aqui de inscritos crescerem. Ele tá crescendo, ainda tá pouquinho, mas pouco a pouco a gente vai aumentando e ganhando espaço aqui nesse canal também, tá bom? Gente, obrigado, até o próximo vídeo e eu espero a inscrição de vocês e os comentários, tá bom? Até mais!